Obrigada, professora. Obrigada a todos que estão aqui presentes, todas e todes. É, Meu trabalho se chama Ele Tinha Ideias Muito Revolucionárias, Killmonger e as Relações de Poder em Wakanda. Estou sob a orientação do professor Fábio Pérez Parodi e da coorientação do professor Ricardo Jorge de Lucena Lucas. Primeiro, a introdução é bom, né? Para quem ainda não sabe, Pantera Negra foi o único filme da Marvel até então, até este horário aqui, certo? A ser colocado como um dos melhores filmes, indicado a um dos melhores filmes do Oscar de 2019, ganhando em algumas categorias, como design de figurino e efeitos práticos, se não me engano. A narrativa ela é adaptada dos quadrinhos HQs, lá na década de 70, com o movimento dos Panteras Negras, né, que foi um movimento social de pessoas negras dos Estados Unidos por luta, né, por direitos para essa população, notou-se uma necessidade de também trazer essa temática para os quadrinhos. Os quadrinhos, eles sempre se conectam com o que está acontecendo na sociedade. Não é à toa que alguns super-heróis já lutaram contra Hitler, por exemplo, né? Então eles não estão apartados totalmente do contexto em que vivem. E nesse contexto foi criado a personagem Pantera Negra, que aparece pela primeira vez no HQ do Quarteto Fantástico, mas isso aí é outra história. Vamos focar aqui, certo? Contexto social, ele é refletido também nas telas, não só nos quadrinhos, né? A temática da representação e da representatividade negra estava em alta e continua em alta. Desde 2015 que a gente percebe um movimento muito grande de pessoas trabalhando, né, com essa temática. Desde antes, né, gente, mas a gente percebe esse movimento nas telas a partir deste ano. Grandes estúdios estão se adaptando a essa questão da diversidade de narrativas contra-hegemônicas. E o filme é composto majoritariamente por pessoas negras, tanto no enredo, né, nos atores, quanto na equipe de produção e realização, tendo inclusive diretor e roteirista negros. Aqui são algumas imagens para mostrar para vocês que esse filme representou bastante para esse público. Levou várias pessoas ao cinema, né? Eu, inclusive, tenho esse filme como um dos poucos que eu fui mais de uma vez ao cinema para assistir. E ele reverberou tanto que transformou o protagonista num ícone, gerando também muita comoção com sua morte precoce, né, por conta de um câncer. E aí eu trouxe também essa imagem de crianças que se sentiram representadas, representação essa que na minha infância, por exemplo, eu não tinha uma heroína negra protagonista para eu me inspirar. Hoje a gente já tem uma demanda e já tem uma oferta, digamos assim, né? Nesse filme especificamente, o bem e o mal se confundem na tela. O Ryan Coogler, diretor e roteirista, conseguiu hackear, burlar a estrutura do filme de herói, né? Colocando em dúvida a conduta do protagonista e apresentando o antagonista vilão, que é o Killmonger, com argumentos plausíveis para os seus atos. O Killmonger é que traz a pauta da representatividade. O Killmonger é que faz críticas à colonialidade. É ele o pé no chão para o contexto social em que a gente vive. Porque o protagonista ele viveu, nasceu e cresceu em uma redoma, literalmente, porque o Wakanda é uma redoma em que só entra quem eles permitem, que as pessoas negras não sofrem racismo, que as pessoas negras são ricas tanto de conhecimento quanto do bem mais precioso do universo, que é o vibrânio, nessa ficção, tá, gente? Ele não existe. Não vá atrás. Não tem. O herói apresenta uma postura muito mais conservadora. A garantia de direitos de Wakanda é mais importante do que a luta antirracista em geral, porque ele, o protagonista, não enfrentou um sistema de opressão racista. Ele não vivenciou isso. Dando continuidade a esse tópico,
Existem similitudes com o contexto, né? Dentro e fora das telas. A ilusão do negro ao se adaptar ao discurso da branquitude que conseguirá passar ileso do racismo. O protagonista, ele tem contato com pessoas brancas, principalmente no filme Guerra Civil, né? Que é um filme anterior, e você não vê ele sendo confrontado ou ele sofrendo alguma situação direta de racismo. Isso não acontece. E por não sofrer diante dessas pessoas que naturalmente internalizaram o racismo, isso mostra que ele acha que isso não é colocado em tela, tá, gente? É uma apreciação da autora e que percebo que ele não nota muito isso na realidade dele, né? Passa batido. Lembra muito o Carlton do Maluco do Pedaço. Tipo isso. Ele tinha ideias muito revolucionárias. É uma frase que um dos anciões do filme, o Zuri, fala para se referir ao pai do Killmonger, assassinado pelo rei T'Chaka por querer dividir o vibrânio com mais pessoas que passavam dificuldades. Existe em Wakanda uma regra de que as pessoas, os demais países do mundo, não podem saber sobre a existência do vibrânio e não podem saber da riqueza de Wakanda. É um medo que se dá por conta, né, de possíveis invasões, de agressão ao território, de, enfim, várias outras questões e opressões que a Europa e o colonialismo já fez com outras nações. Então, eles têm esse medo, têm essa cautela. Porém, eles não conseguiram e não tentaram, na verdade, dividir essas riquezas com outras pessoas. O protagonista, ele é isento à estrutura racista, né? O vilão é que é engajado nessa tentativa de ruptura do sistema de opressão. Por que ele é engajado? Porque ele nasceu em Oakland, na Califórnia, que é uma cidade que foi o berço dos Panteras Negras e que é uma cidade que o Ryan Coogler nasceu. Então a gente vê que o roteirista e diretor, ele também influenciou na narrativa nesse quesito. Eu vou representar essas pessoas que sofreram racismo, que passaram a vida vivendo marginalizadas, porque o bairro, quando a gente vê nas telas, né, ele não possui uma estrutura rica, né, é um bairro de periferia, você lê assim, né, através das imagens com que se apresenta o Auckland. Então você percebe que existe uma narrativa de opressão com aquela personagem que justifica os atos dela no futuro. Eu sofri tanto que agora eu quero uma reparação contra esse sofrimento. Outra coisa que eu questiono, e que eu, na verdade, já trago aqui para vocês, é que existe patriarcado em Wakanda. Wakanda é uma monarquia. Já começa aí, né? Não é uma democracia. São clãs, né? São tribos, 5 especificamente, que decidem quem vai ser o rei. E aí, se o rei morrer, o sucessor ou é o filho dele, ou vai haver uma luta até a morte ou desistência para decidir quem vai ser o novo rei. Pela primeira vez, a gente viu mulheres negras em filmes de herói sendo representadas de uma maneira respeitosa. Quando a gente lembra lá do filme A Mulher Gato, por exemplo, primeira mulher negra protagonista, Halle Berry, ganhadora de Oscar, é uma personagem totalmente ridícula. Ela fica se lambendo na tela, roupas curtíssimas para mostrar o corpo, enfim, isso anos 2000, né? Então já existe. Ah, tá. Então já existe toda uma questão de hipersexualizar esse corpo, de tratar as mulheres como objeto. Quando a gente vai para Pantera Negra de 2018, não existe isso. Existe um respeito, as mulheres são altivas, têm opiniões próprias e firmes, são guerreiras, inteligentes, inclusive a pessoa mais inteligente é uma mulher, que é a personagem Shuri, né? Que agora, spoiler, é spoiler ainda? Enfim, agora ela é a nova Pantera Negra, tá, gente? Acho que vocês já sabem disso, mas... Entretanto, mesmo não seguindo essas imagens de controle, que é um conceito da Patricia Hill Collins, né, que a branquitude colocam as mulheres negras em alguns estereótipos, esses estereótipos não aparecem na tela, ainda assim, nesse filme, por mais que exista essa representação positiva feminina, a palavra final, quem dá são os homens, no caso, o protagonista. Enquanto Nakia, namorada do T'Challa, que é o protagonista, dialoga sobre a necessidade de Wakanda cuidar dos países vizinhos,
A resposta que ela recebeu foi: eu sou o rei de Wakanda, não da África. Foi preciso um combate físico com o Killmonger para que o Pantera Negra percebesse a necessidade de intervir nessa conjuntura local. Entretanto, acredito que ele queria mais reparar um erro que o Wakanda teve com o seu primo, que, detalhe, casos de família. Killmonger é primo de T'Challa, momentos. Ele queria mais reparar esse conflito pessoal do que entender o que o Killmonger queria dizer. Essa reparação histórica. Tanto é que não entendeu que a ONG que ele foi criar lá em Auckland, a terra do Killmonger, e não na África ali pertinho. Estou indignada? Sim. Continuando. Killmonger, o negro salvador. É nesse momento que as portas de Wakanda se fecham para mim. Não, se um dia tive passaporte, não entro mais. Porque percebi isso na minha pesquisa. Por mais que o Killmonger seja esse antagonista com essas características muito próximas a uma militância do movimento negro, ele segue uma lógica imperialista estadunidense. Ele acredita que somente com o seu reinado haverá uma retomada, uma reparação histórica. Ele não tem um exército, ele parece não fazer parte de um grupo. Ele atua sozinho e quer sozinho fazer uma transformação social. Killmonger é machista, a gente percebe em tela vários momentos em que ele é agressivo com mulheres de maneira totalmente desnecessária. Ele não respeita as tradições de seu povo, ele chega lá dizendo, eu também sou herdeiro de Wakanda, mas ele não respeita não, queridos. Ele queima a erva coração, que é o que dá poder para o Pantera Negra. Ele não tem essa noção de pertencimento, ele não tem essa noção de coletividade, que é uma noção africana, de filosofia africana. Ele segue uma lógica imperialista, neoliberal, de meritocracia. Eu mereço. Eu consigo. Passei anos trabalhando aqui no Exército, lutando com várias pessoas, tendo domínio de técnicas de guerra. Eu mereço estar nesse posto. E eu que vou fazer sozinho. Porque essa é a lógica, né? Por ter muitas camadas, o Killmonger é uma personagem controversa e complexa. No filme, nos HQs, o Killmonger é mais um vilão genérico. Ele tá mais para ser alguém muito poderoso para rivalizar com o protagonista nos HQs. Aqui não, ele já tem várias camadas. E esse método dúbio de explorar a personagem faz com que ela seja colocada facilmente como vilã do filme, permanecendo com o estereótipo do negro agressivo, violento, fomentado pela branquitude. O filme possui outro vilão, que é o Ulysses Klaue. Porém, ele não, em nenhum momento você o vê em tela como um perigo iminente. Já o Killmonger, sim. E para terminar um pouquinho aqui, né? A branquitude é a perpetuação dos imaginários. A branquitude ela atua de uma forma para garantir a manutenção dos discursos, mesmo em narrativas tidas como afrodiaspóricas. Por que eu falo isso? Porque estou falando de Marvel, uma grande estrutura cinematográfica que hoje também está ligada à Disney, cuja maioria dos acionistas são pessoas brancas. Então, por mais que exista um discurso hoje de falar sobre diversidade, esse discurso está atrelado a um mercado, a uma procura. Não, aqui não tem ingenuidade, pessoal. Isso aqui é dinheiro. Eles querem o nosso black money. É isso. O negro comportado, na visão da Marvel, é exibido como protagonista, representado como bem. Enquanto o negro, aspas, revolucionário, que traz essas pautas que são dolorosas para esse público, é retratado como vilão. E aí eu coloco os dois, né, aqui. Os produtores buscam estratégias, produtores negros, vale ressaltar, para burlar o sistema, mas de longe conseguem desestruturar. O cinema é responsável pela construção do imaginário coletivo de várias pautas, né, inclusive sobre a negritude. Então é preciso que exista responsabilidade nessa construção desses discursos. Conclusão. O imagético ele não supera o conteúdo, né? Mesmo que esse filme tenha indumentárias bem feitas, trabalhe com afrofuturismo, tenha um elenco majoritariamente negro,
Existem imagens que podem reforçar narrativas colonizadoras, como essa. Dizer que o negro é o violento, né? Que ele é o perigo. É preciso garantir liberdade criativa para os diretores e roteiristas, a fim de que as narrativas positivas sobre pessoas negras, indígenas, PCDs, LGBTQIAP+, dentre outras pertencentes a grupos minoritários, possam se sentir representadas de uma maneira digna e respeitosa, para além de uma fotografia ou de um figurino, né, bem elaborados. E aí é uma arte de Nicolas G, ilustrador daqui do Ceará, que fez Killmonger e eu. Esta que é a Wakanda, que fechou a porta para mim depois dessa apresentação. E eu só tenho a agradecer também, além de todos os professores, agradecer também à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, pela bolsa concedida, que é fundamental para essa pesquisa. Aqui as minhas referências, algumas das, né, vai aumentar ainda mais. E é isso, agradeço a todos. Parabéns, Tamara.